Olá, empresários, tudo bem com vocês? Hoje estamos no nono episódio da segunda temporada, ó. E hoje eu tô com nada mais, nada menos do que meu amigo Itaran. Tudo bom, Itaran? Tudo jóia, Cleiton. CEO da Ícone, empresa referência hoje em marketing digital. Itaran, gostaria, amigo, que você se apresentasse aí para o nosso público. Cara, eu sou Itaran, como você já adiantou, um nome difícil. Todo mundo que me conhece, rapaz, que nome difícil, eu brinco. Não, É quando eu. bíblico? Não, é indígena. Indígena. Quando eu aprendi a escrever meu nome, eu já sabia ler fazia tempo. Vixe. Mas eu sou aqui de Caicó, sou natural de Caicó, sou pai de Laura, sou esposo de Daiane, filho de Lenilza, neto de Dona Paulina daqui e sou um cara apaixonado por marketing, por negócios, por empreendedorismo. Então, acho que Itaran se definiria assim. Eu sou graduado em marketing, sou especialista em redes sociais, sou quase contador também, então gosto bastante de números, mas eu acho que é isso. Boa, boa, porque aí vai ter umas perguntas aqui que vai cair em números aqui. Perfeito. Não sendo Bhaskara, mas aí a gente desenrola. Se tiver um papel aí. Itaran, quais são as tendências de hoje do marketing digital? Cara, eu acho que a personalização é uma das principais tendências. Cada vez mais a gente fazer coisas voltadas para o indivíduo e não para grupos. A gente tinha uma tendência aí na década passada de trabalhar muito com grupos, com a personalização de campanhas de comunicação para grupos como um todo. E hoje eu acho que a maior dificuldade é a gente acessar o indivíduo. O indivíduo, você vê. É uma persona que você está falando? Exato, exato. A persona, trazendo para a prática, ela não é o público entre 20 e 30 anos, masculino, que gosta de futebol. Não, ela é João, de 25 anos, que mora em Caicó e que gosta de futebol especificamente ao sábado de tarde. Então, eu acho que a grande tendência é essa personalização da comunicação e você se sentir tocado, né? Se a gente parar para pensar de quando as redes sociais começaram, já tomando as redes sociais como um canal de comunicação de parâmetro, o envolvimento era muito maior, né? A interação do público era muito maior, você tinha uma facilidade para curtir, para comentar muito maior. E hoje não. Hoje há uma redução drástica, porque a galera não se sente tão impactada diretamente com aquele conteúdo. Então, o que você comenta, o que você compartilha, hoje tem um peso ainda maior do que tinha anos atrás. E quem fala com todo mundo termina não falando com ninguém. Exatamente E isso. essa persona, essa especificidade de João, de 15 anos, que mora no centro de Caicó, Exato. né? Então, quanto mais personalizado, quanto mais nichado, mais assertivo é. Exatamente, exatamente. Há uma dificuldade, lógico, um esforço, né, gigantesco para que você deixe de falar com todo mundo para falar com uma ou duas pessoas, né? Mas é isso que faz a venda acontecer, né? É isso que traz o resultado. E também não só a personalização da comunicação, mas a personalização de como você comunica, né? Eu não estou trabalhando só a persona, mas eu estou trabalhando a minha comunicação específica de um jeito que não é: olá, Cleiton, você que gostaria de provar esse look. Não é isso. Não é isso. É personal. É com o sotaque de Taram, é com a velocidade de Taram, é com eu entendendo bem o desejo de Cleiton e para onde é que ele vai usar determinada peça, que aí sim eu consigo vender. Então eu vou falar do meu jeito e tentar entender o seu e assim gerar uma conexão que de fato faça sentido. Falando um pouco aqui sobre desenvolvimento de estratégias, certo? No marketing eficaz. O que é que você sugeria? O que é que você vem praticando? O que é que você pode ajudar para a nossa comunidade aí? Pronto, perfeito. O que eu pratico, eu sempre olho tudo que já foi feito, tudo que já foi feito pela empresa, tudo que tenha dado certo e tudo que tenha dado errado também. Eu olho muito nichos que não tem nada a ver, por exemplo, para desenvolver uma campanha. Pô, o que que deu certo para a campanha da Coca-Cola quando eu estou querendo falar sobre um medicamento? É totalmente diferente os nichos, mas eu consigo captar e adaptar coisas que deram certo na Coca-Cola, que deram certo na Red Bull, para trazer para um posto de gasolina, por exemplo. Então,
esse entendimento do formato como é feito, ele é muito importante para você saber adaptar a sua comunicação. Você não vai copiar uma estratégia da Red Bull, não tem como, mas para uma realidade do Seridó, por exemplo, mas você tem como adaptar aquela estratégia, a fórmula que eles usaram para trazer e usar na sua personalização. Então, eu sempre busco inspirações, né? Sempre tento colocar conhecer muito a fundo a empresa, com quem ela se comunica, trazer muitos clientes em voga, né? Trazer os clientes para representarem a marca, não só os clientes para, eu não estou querendo só vender, não, cara, eu estou querendo reforçar que você é importante para mim, né? Então, é muito interessante que a gente entenda isso e que tudo é marketing. Hoje, marketing, a definição de marketing, ele está destoando cada vez mais de publicidade. Marketing hoje é muito mais sobre negócio e Vendas. entender vendas, e entender fluxo de caixa, e entender retorno sobre o investimento, quanto você tem para gastar e quanto você espera lucrar, do que propriamente um post no Instagram. Break-even. Exatamente. Me diga uma coisa, baseado nessa resposta que você deu, porque toda ação tem uma reação, Sim, né? Então, quando você estuda a estratégia, né, para achar um resultado, né, e o resultado ele dá positivo ou negativo, né, como exato. você mesmo falou. E aí eu pergunto a você, qual a importância de você analisar os dados? Não, total, total. E você sabe muito bem disso. Você que capta, né, muito bem esses dados, consegue passar para os clientes esses dados de resultado. A gente tem clientes hoje na agência, por exemplo, que passa o faturamento mensal deles. A gente sabe individualmente quanto cada cliente gastou e isso é importantíssimo para a construção de uma estratégia. Eu sei qual o ticket médio daquela pessoa dentro de um supermercado. Se é, por exemplo, R$ 200, a minha campanha tem que fazer ele escalonar um pouquinho. Aumentar o ticket médio, Se essa for a campanha, né? Se for atrair mais pessoas, eu tenho que considerar a diminuição desse ticket médio para conseguir mais volume, né? Só que sem dados, a gente vai mirar no escuro, né? A gente vai mirar em nada, porque a gente não tem um embasamento. Mas quando a gente consegue ter, opa, antes a gente estava aqui, agora a gente está aqui, mas a gente quer ir mais um pouquinho para frente. tudo é análise e ancoragem, né? Então, quando Exato, você tem um número, você tem uma referência. Porque para exatamente. saber se é muito ou se é pouco, a gente tem que comparar com o quê? Baseado em quê? Exato. Qual a última. Baseado em que você está me mostrando aqui, a agência está nessa, beleza, está me trazendo que os meus Reels aumentaram em 50% as visualizações, que é uma média boa, né? É uma métrica considerável. Mas e meu resultado? Como é que eu metrifico isso? Né? Então é necessário que a gente tenha como ordem de grandeza o resultado que você está esperando. E lógico, tem campanhas que a gente vai fazer para posicionamento, onde a gente vai precisar gastar efetivamente sem considerar tanto o resultado. Isso também é um outra dor muito importante que os empresários precisam passar a considerar. Não, eu vou realmente investir em branding, em marca, sem esperar um retorno imediato. Eu vou construir esse meu posicionamento. E saiba que essa construção demanda dinheiro e demanda tempo. Mas depois os frutos vêm. E vêm em grandes resultados. Né? Então é muito importante que a gente perceba isso e eduque esse público. É um processo de educação realmente. Entendi. E assim, é importante assim a gente ter clareza no que a gente vai fazer. E aí eu pergunto a você, a importância das redes sociais hoje no marketing. O que é que você pode me falar a respeito disso? Cara, ela domina. O principal canal de comunicação hoje são as redes sociais, mas é um canal de comunicação. Ele não é por onde começa a campanha. Né? A campanha começa dentro da empresa. O que, que a empresa está precisando, o que, que a empresa quer, qual o objetivo. E aí pega esse grande canal, que é as redes sociais, que hoje a grande parte das pessoas estão, né, acessando e acessando diariamente, consumindo, mas precisa saber, a empresa precisa saber produzir o conteúdo e utilizar as redes sociais da melhor forma, porque senão você vai postar coisas que estão desalinhadas, por exemplo, com o objetivo da empresa. Eu contratei um social media, eu contratei um estrategista digital, contratei uma menina aqui para ficar fazendo vídeo ou um menino para fazer foto, mas de fato eu não estou passando para ele qual o meu objetivo com a contratação dele. Eu não estou. Eu não estou definindo que a empresa está aqui e depois quer vir para cá. Eu não estou. Então, a função do empresário ou do profissional de marketing
colocar o empresário como cliente do profissional de marketing. Se o empresário souber notoriamente de onde ele está, para onde ele quer ir, perfeito, ele precisa comunicar isso. E E se não, se não sabe, o profissional de marketing tem que... saber extrair essa informação. Exatamente. Porque senão os dois vão estar feitos um Zé Doidinho sem Exatamente. saber para onde é que vai, né? Primeiro passo é igual você pedir um Uber. Primeiro passo é o quê? Você saber onde é que você está e para Exato. saber para onde você quer ir, o Uber vai fazer esse processo, né? Do Exato. mesmo jeito. Então, muitas das vezes o cara nem sabe o que quer, mas quer ir para o digital, mas não pode ir de todo jeito. Quer ir como? Com Uhum. quem? Qual a Exato. intenção? Qual o objetivo de ir? Ah, eu quero Perfeito. aumentar as vendas. Eu quero aumentar as vendas em quanto? Perfeito. Né? E Para aí, quem? Né? exatamente. É muita pergunta. Então, assim, até você ter essa clareza e essa, como é que eu posso dizer, uma consciência, trazer uma Exato, consciência exato. maior para o cliente. Então, é um exercício que também não é fácil. É não, é Porque não. em 80% das vezes, quando eu converso com um empresário que quer ir para o digital, ele não tem clareza por quê. Ele só quer ir, sim. É porque, sim, você quer ir, mas qual Exato. a intenção? Quais são os produtos que você quer ir? Você quer levar? Porque não Você dá para tem levar escala tudo. Você suficiente? Você... consegue vender para todo o Brasil? É Exato. só dentro da sua cidade? Então, são perguntas que ele começa e trava já na primeira, trava na segunda, trava na terceira. Então, a gente vai fazendo exercício até o cara diz, cara, isso não é para mim no momento, porque eu ainda não Aham. tenho maturidade. E muitas das vezes a maturidade é quem faz com que você eleve você para outro nível. Exato. Nem todo mundo está preparado, não tem um estoque separado, não tem um controle, não tem um sistema de RP no retaguarda que possa fazer isso com muita expertise. Uhum. Enfim, entre outras coisas aí, né? E o marketing, muitas vezes, Cleiton, sobre isso que você está falando, ele puxa essa necessidade dos números. Ele puxa essa necessidade da inovação e da profissionalização do processo como um todo, né, para que a gente, de fato, consiga educar, consiga trazer essa consciência. Então, o cara que não gerenciava o estoque, o profissional de marketing, não, cara, você precisa ter um controle de estoque. O cara que não tinha um CRM, por exemplo, ao profissional de marketing precisa ter a consciência de que precisa de um CRM para que a estratégia dele seja percebida. Não adianta você saber fazer se você não sabe mostrar que você fez. Não adianta você trazer o resultado. O cara teve o resultado, mas o cara não percebe. Cara, eu só percebi aqui que as coisas melhoraram, tal, mas quanto? Melhorou quanto? Melhorou em que período? Melhorou sobre qual ótica? Né? Então é necessário que a gente tenha essa percepção como profissional de marketing e que traga isso para o mercado. Quando o mercado tiver educado o suficiente, novos empresários chegando já nativos digital, isso aí vai girar numa velocidade muito maior. Pegando num gancho aí numa frase que você falou, eu queria fazer o seguinte questionamento sobre as mudanças do marketing tradicional. Porque se você prestar atenção, marketing não é só no digital, você pode fazer marketing no rádio, você pode fazer marketing com panfletagem, com carro de som, né? Então você tem N formas de fazer. O que você poderia me falar sobre essas mudanças do marketing tradicional? A mudança, mudança sempre Vai, impacta, sempre vai ter. Eu brinco que se começar a dar mais resultado investir num jornal impresso ou num panfleto, ao invés das redes sociais e que isso seja metrificado de alguma forma, todos os meus clientes vão voltar para o panfleto. Mas até que prove. exatamente, né? Então precisa a gente ter consciência de onde está trazendo os melhores resultados para a minha empresa. Eu tenho clientes que têm super resultados no rádio, na mídia offline também, só que você precisa saber fazer. A experiência, o ser humano, ele continua com os sentidos da audição, da visão, do paladar, do tato. Então, todas essas possibilidades de atingir o cliente, você tem no offline e que na maioria das vezes não tem no online essa experiência tão imersiva, né? Empresas que cobram grandes tickets, na maioria das vezes elas precisam passar por uma experiência maior do que só simplesmente ver um post, achar bonito e clicar, né? Então é muito interessante que seja percebido essa importância do marketing offline também, ou da mídia tradicional. Cara, existem, eu vi inúmeras propagandas
propagandas mesmo de comerciais, por exemplo, uma da Heineken, foi final do ano passado, que os caras apagaram a TV durante o intervalo do Fantástico. Os caras apagaram a TV por alguns segundos e disseram: a sua TV não está com problema, nós estamos economizando energia para você. Então, por 15 segundos, minha TV ficou apagada e era um comercial da Heineken me impactando numa mídia tradicional e economizando a TV. Então, a Heineken ela se posicionou de uma maneira genial, dizendo: estamos economizando a sua energia e estamos investindo em energias renováveis de uma maneira direta e impactante. O quanto isso foi genial, mas dá trabalho. Dá trabalho fazer o diferente. Tem que estar consciente disso. Cara, eu vou utilizar a mídia tradicional, mas eu vou fazer diferente. Porque se você fizer igual, pensar naquele encarte ou naquele panfleto do mesmo jeito, cara, você vai ter o mesmo resultado ou menos do que anos atrás. Né? Então, se você quer resultado diferente, precisa fazer algo diferente de maneira urgente. Muito bem, isso aí. Olha, ficou a dica aí, viu? Se você fosse comentar, Itaran, nessa larga experiência já há anos de trabalhando aí no mercado, você teria alguma campanha que você tenha feito e que você achou, cara, isso aqui foi... Se eu morresse hoje, isso aqui ficou na minha história, porque foi algo que me impressionou, impactou e teve um mega resultado. Tem alguma história aí que você possa compartilhar com a gente? Cara, tem algumas, mas eu vou dizer uma muito simples. Não de impacto financeiro, mas de impacto emocional. Porque, assim, impacto financeiro, a gente sempre depende muito do caixa, de quanto a gente tem para investir e é consequência. Mas o marketing, ele só cresce, uma agência de marketing, eu sempre digo isso, ela só cresce se seus clientes crescerem. E o meu foco não é em fazer só o cliente ter esse resultado, mas não, é fazer com que a vendedora da loja de roupa, que é minha cliente, ela consiga atingir, através das estratégias que a gente criou, um resultado tão bom que ela consiga bater a comissão dela e com a comissão dela ela consiga comprar um presente para o filho, ela consiga viajar para um canto que ela quer. Né? Então, o nosso objetivo é sempre esse. E aí, uma das estratégias que a gente criou, que eu me lembro aqui, tem várias, a gente pode passar horas conversando aqui sobre visualizações que bateram em tempo recorde, em grana, em impacto na cidade, em coisa muito diferente que a gente conseguiu fazer. Mas um caso muito simples foi no tempo da pandemia, que a gente criou um quadro Sabores do Seridó. A gente criou o quadro Sabores do Seridó e era para que determinados supermercados eles procurassem produtores locais para, com os produtos dos supermercados, sei lá, coco, leite, eles abordarem uma receita e mostrarem, de fato, os sabores do Seridó. E uma senhorinha que vende cocada, fazia cocada, nesse período fazendo pouquíssimas cocadas, o pessoal nem sabendo, esse supermercado procurou essa senhorinha e mostrou ela fazendo o processo da fabricação das cocadas, utilizando o leite do supermercado, utilizando o coco e postou e essa senhorinha ela nunca tinha na vida dela recebido tantas encomendas de cocada. Então, assim, depois da postagem, a postagem não tinha interesse em fazer com que a senhorinha vendesse mais cocadas. Era para mostrar, de fato, os produtos do supermercado e como eles poderiam ser utilizados. Mas essa senhorinha mandou uma mensagem super emocionada para mim, dizendo: nossa, eu não sei nem como agradecer, de onde é que vocês tiraram essa ideia, mas eu nunca vendi tanta cocada na minha vida, nunca as pessoas falaram tanto de mim. Então foi algo micro, se a gente parar para pensar do tanto de coisa grande que a gente já fez, de investimentos em tráfegos gigantescos que impactaram a nível de Brasil, mas uma coisa micro, ela mexe muito. Eu acho que se eu morresse hoje, essa seria a campanha da minha vida até hoje. Que impactou, né? Que impactou uma pessoa. Ela impactou uma pessoa de uma maneira muito específica, que ela talvez não tivesse outra oportunidade de divulgar o negócio dela sem ser dessa forma. Né? Então, hoje a gente tem um acesso às redes sociais muito grande e as pessoas precisam utilizar isso de uma forma benéfica. Tem muita gente dizendo: o mundo está piorando, cara, não, o mundo está melhorando e a gente tem que ser cada vez mais otimista. As coisas estão aí para serem utilizadas, mas precisam ser utilizadas de maneira saudável para fazer o bem, para que as pessoas tenham mais acesso às condições.
né? Então, eu acho que essa aí foi a campanha que mais me tocou. Na hora que eu vi os áudios, na hora que eu vi as fotos dela segurando uma bacia de cocada e me agradecendo diretamente, aquilo ali, para mim, valeu a pena todo o trabalho. Massa. É... Taran, é, hoje com a inteligência artificial cada vez mais, né, fazendo uma comparação sobre as mídias tradicionais e a inteligência artificial, né, pelo menos na nossa área da tecnologia, isso impactou e muito, acelerou muita coisa, facilitou muita coisa. E qual a sua percepção do futuro do marketing, certo, com a inteligência artificial? Cara, eu não sei onde vai chegar, Cleiton. De fato, isso é algo que ainda não me assusta, mas me desperta muito, né? Me coloca em estado de alerta por eu não saber onde isso vai chegar. A gente, por exemplo, né, nós somos meio que contemporâneos, nós tivemos acesso às mesmas coisas lá atrás, só que nossos filhos hoje eles já têm acesso a coisas diferentes. Então eles não são feitos da mesma coisa que a gente, do mesmo material. E os nossos netos, menos ainda, eles vão ter acesso a outras coisas. Então, esse processo como um todo, ele me preocupa um pouco, né? Mas não me amedronta. Ele me deixa em estado de alerta, como eu falei. A inteligência artificial, ela veio para acelerar, como você falou, processos, para acelerar produções, mas hoje ela não tem ainda a capacidade individual de performance, de entender de fato o indivíduo na sua individualidade, né? A inteligência artificial hoje ela está de uma maneira mais genérica. Pode ser que ela individualize e tenha os dados ali de uma maneira muito completa e consiga produzir coisas muito específicas. Cada vez mais a gente está vendo a tendência disso, é isso que vai acontecer, mas hoje ela ainda é um grande robô que agiliza nossas produções, né? Mas que não tem a sensibilidade, sabe? Entendi. Mas no seu ponto de vista, você acha que ela vem para Vai chegar ajudar? aí, vai chegar aí, vai chegar, vem para ajudar sim, vem para ajudar demais. E quem não se adaptar vai ser engolido por ela. Tenha um medo sim dela tomar o seu emprego. Tenha medo sim de perder para um robô, porque ele vai tomar o seu lugar se você não se adaptar, se você não for essencial para aquilo dali, cara, você perde. Eu digo que as vagas que vão surgir no mercado vão ser vagas com pessoas que saibam utilizar a Com tecnologia. toda certeza. Entendeu? Aquela pessoa que se aperfeiçoa, aquela pessoa que estuda mais, porque não tenho dúvida. Pelo menos aqui nos ajudou e nos ajuda muito a acelerar muita coisa. Energia que a gente gastava para algumas horas para executar determinada função, hoje ela em segundos, Exato. com muita presteza, com muita clareza, entendeu? Então, assim, e não vai ser diferente para ninguém, vai chegar para todo mundo, né? Já chegou. Já chegou, já chegou. E assim, a adaptação desse público, né, que está entrando no mercado de trabalho, precisa considerar isso de uma maneira muito forte, porque não adianta eu pensar, eu sei mexer no chat GPT, cara, tem outras ferramentas de IA tão ferozes quanto, né? E outra, se você sabe mexer, quais resultados você está procurando com ele, né? Tem gente que está colocando fake news aí para rodar, está perdendo tempo fazendo isso, ao invés de estar investindo o seu tempo para produzir conteúdo, né? Então, é muito importante saber lidar e estar preparado, porque assim como você, nós temos sérias dificuldades em captação de pessoas Capacitadas. capacitadas. Eu A digo gente tem que capacitar, a gente investe isso. uma grana para capacitar, para trazer a pessoa para dentro do jogo, para mostrar ela, para ensinar de fato. Então, é um processo lento e que no mercado como ele está, ele não permite isso, né? Ele não permite essa sempre a empresa vai precisar se adequar, a empresa vai precisar esperar. Cara, se tiver uma pessoa pronta e outra para ficar pronta, a pessoa pronta ela vai entrar na empresa. Com certeza. É a oportunidade do cavalo selado, né? Então, Exatamente. estude para quando houver a necessidade você estar preparado. E não quando surgir a oportunidade você Você ir ir se se preparar. preparar.
Exatamente. Eu falo muito aqui, isso eu faço, como é que se diz, até chato nisso aí, porque eu repito muito. Pessoal, se preparem. Se preparem, porque o futuro a Deus pertence. Então, muitas das vezes vão cair oportunidades no nosso colo que, se a gente não tiver com um time preparado, a gente vai deixar a oportunidade passar, Vai deixar. né? E é isso aí, Taran. Gostaria, meu irmão, que você deixasse uma mensagem aí para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, aquelas pessoas que ainda não se despertou, qual o conselho que você daria? Eu gostaria que você agora aí abrisse o seu coração e aconselhasse essa galera aí. Cara, se você chegou até aqui, isso já é um ponto muito importante para a sua consciência de profissionalização do marketing ou enquanto empresário, enquanto empreendedor. Eu acho que são conversas como essa e como outras que o Polo de Mídia Vigo está trazendo que fazem de fato o jogo mudar. Tem pessoas que pensam, por que eu vou escutar Clayton falando, por que eu vou escutar Itaran falando, por que eu vou parar um minuto do meu tempo para escutar? Cara, porque você perde tempo com muitas outras coisas. E esse tempo investido aqui em experiências de profissionais que já passaram pelo que você está passando agora, ou que estão passando e estão tendo dificuldades e estão trazendo soluções, isso é importantíssimo, é um ganho gigantesco. Isso não tem IA que consiga trazer para você. São experiências, vivências práticas. Então, se você chegou até aqui, de fato, parabéns. Obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. E esteja consciente de sempre buscar melhorias, fazer por você, né, essa educação, porque, de fato, a gente só vive uma vez e precisa fazer essa vida que está aqui valer a pena, né? A vida é muito curta para ser pequena. Isso é um post-itzinho que eu tenho lá no meu notebook. A vida é muito curta para ser pequena e a gente não consegue grandes coisas se a gente não fizer coisas grandes. Não consegue, de fato, se diferenciar se estiver disposto a só fazer aquilo ali. Não, tem que fazer mais. Tem que se preocupar mais com o seu cliente, se preocupar mais com você, se preocupar mais com o seu time. Então, invista sempre seu tempo em coisas boas e que vão te fazer realmente crescer como empresário e como pessoa. E muito obrigado mais uma vez. É isso aí. Taran, e para quem não te segue, qual o arroba aí da Ícone? Cara, o arroba da Ícone é arroba seja um ícone e o meu arroba é o arroba Itaran Tadeu, H-I-T-A-R-A-N. Itaran Tadeu só tem, você só vai me encontrar lá. Isso é um negócio muito bom, porque no e-mail é só Itaran. Na correspondência é só Itaran. No Twitter também, quando tinha, agora é X, era só Itaran. Mas isso, tem um lado positivo e tem um lado negativo. Ninguém acha. Mas quem achar não tem Não como, tem dúvida. não tem dúvida. É esse cara aqui mesmo. É isso aí. Pessoal, queria aqui agradecer a todos vocês por mais esse episódio, por vocês estarem assistindo até aqui e agradecer, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Valeu.